Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Estamos no estudo, fortes e firmes aí, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos falando do capítulo 1, destruir a lei. A gente lá falou da missão de Jesus, que ele não veio destruir a lei. A gente já falou da lei mosaica, e a gente agora vai falar porque é que Jesus disse ao final, no final desse nosso estudo de hoje, o que ele disse aí. Ele termina com a anotação do que eu estou dizendo assim, porque, vou ver se eu lembro aqui, porque em verdade vos digo, e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto resta um único iota e o único ponto. É interessante, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão. Isso é muito bonito, que demonstra que tanto a parte espiritual quanto a parte material da terra não vai mudar enquanto não esteja perfeitamente cumprida. Seja quando o meu espírito esteja fora do corpo, seja quando ele esteja no corpo. Enquanto restar um único iota e um único ponto, a Terra não passará de um planeta de provas e expiações para a regeneração. Então, é isso que Jesus fala com relação a isso, que todos os espíritos que estão na Terra encarnados, ou não que vivem aqui e não praticarem a lei de amor, enquanto não houver essa prática, gente, prática do quê? Da lei de amor, a gente não tem condições de passar para um planeta de regeneração. Não é por isso que Jesus disse que a lei poderia toda ser resumida em 2 mandamentos. Você lembra quais são esses 2 mandamentos? Lembra, sim? Amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente quisesse fazer um resumo, do resumo que teríamos, é o verbo amar. Enquanto não aprendermos a amar, a gente não tem condição de mudar de um planeta de provas e expiações para a regeneração. Por quê? Porque a gente terá descoberto muita coisa, A gente tem descoberto muita coisa, A parte tecnológica estará bem desenvolvida, mas estaremos ainda com dificuldades nessa parte do amor, Com situações que nós mesmos hoje vi aqui na Terra, com todo esse aprimoramento, com toda essa variedade de tecnologia, nós estamos ainda com sentimentos bastante difíceis. Todos nós, A gente ainda se impacta com determinadas atitudes, com determinadas situações, que você pensa assim, Meu Deus, quando que aquela pessoa, aquela criatura, não entendeu ainda a necessidade de exercitar o amor. Isso não quer dizer que a gente também não erre, gente? A gente também faz isso, algumas vezes, A gente tem essa dificuldade. Claro que algumas atitudes nós já não fazemos daquela forma que muitas vezes pessoas fazem, Mas o que é que nós devemos fazer não é criticar, porque a crítica, gente, ela não leva a nada. Até parece que a gente está tentando se enaltecer com isso. Na realidade, o que nós devemos fazer é mudar o nosso pensamento. Criticar é um negócio assim terrível, Evitando, então, a gente mudando esse pensamento, evitando pensamentos e enviando-os, evitando pensamentos maus e, na realidade, enviando pensamentos de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, para que esses pedidos, como nós, encontre um momento, uma situação, uma direção em que possa também se modificar aquela pessoa. Então, a atitude é totalmente contrária, infelizmente, do que a gente vê nas nossas mídias, nas nossas divulgações, no comportamento, é contrário. E ao invés de nós
são criticadas, ao invés de nós fazermos, nós devemos imaginar, Senhor, assim, vamos imaginar, Senhor, tenha piedade dessa criatura que ainda não entendeu o objetivo de estar na Terra, né? Porque nós estamos encarnados aqui exatamente para isso. Agora, para quê, né? Para nós nos aprimorarmos, Então, agora a doutrina espírita, ela tem um papel importantíssimo. Ela é a última revelação de Deus aqui na Terra. A gente não tem mais nenhuma revelação. Tudo já foi explicado, já foi mostrado. A gente não tem mais nada para dizer. Olha o caminho. A gente olha assim, olha o caminho, é esse. Nós já estamos com todas as situações, todas as possibilidades diante do que a gente tem para fazer. O que a gente presta mais atenção é que a doutrina espírita, sendo essa terceira revelação, que vocês sabem que é o Consolador prometido, que Jesus nos disse, lembra disso? É o Consolador prometido, que ficaria conosco até o final dos tempos, lembra? Porque até que seja o último iota, vem apressar, ela vem acelerar essa nossa transmissão, esse nosso processo de amadurecimento. Então, gente, o que é preciso? É preciso que a gente faça a nossa parte. É preciso isso, que nós venhamos a fazer a nossa parte. Mas como? Como isso? Botando em prática os ensinamentos de Jesus. Isso que nós temos que fazer. Não adianta, gente, eu vivo falando isso, né? Decorar, não adianta saber tudo de cor, né? É bonito a pessoa falar do versículo tal, falar até o que né? Mas não funciona, porque os judeus, lembra lá dos judeus? Eles sabiam tudo isso, decorado, sorteado, eles tinham por hábito rezar nas praças públicas, em altas vozes, fazer jejum, tudo que é para mostrar, eles tinham conhecimento. Mas você viu aqui, quando Jesus fala com ele, você viu ali, quando Jesus ele fala com eles, ele chama aqueles judeus ali que estavam ali na época de Jesus de hipócritas, porque na realidade as atitudes deles não tinham nada a ver com os conhecimentos, né? Essa é a nossa tarefa dentro da casa espírita, gente, da casa espírita, da doutrina espírita, não só na casa espírita, em todos os lugares, né? É olhar não para o outro com sentido de crítica, mas olhar para nós mesmos e ver aquilo que está faltando no conhecimento que eu tenho da doutrina para mudar. Isso dentro de mim. Porque como Jesus disse, ninguém está aqui para destruir nada. E Kardec diz, a doutrina espírita não vem destruir nada, muito pelo contrário, gente. Quando nós chegamos lá na casa espírita, que pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito ali exatamente o que está escrito ali. Todas as passagens de Jesus, apenas explicadas com o entendimento que a gente tem hoje. Então, assim é a nossa tarefa, gente. A gente tem ali tudo explicadinho. E a nossa tarefa é divulgar a doutrina espírita, e é muito bom que a gente divulgue, mas que cada um de nós possa estar fazendo esforços indispensáveis para a nossa transformação. Isso que importa, né? Também, muito importante isso. Mais importante que tudo é a nossa transformação interior. Às vezes a gente escuta aquela frase belíssima, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E a gente fica um pouco triste, não fica não? Porque estamos ainda bastante distantes dessa transformação. Mas a espiritualidade amiga continua a frase, dizendo, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e isso que é importante, pelos esforços que faz para domar as suas tendências. Mas aos poucos a gente vai educando o nosso espírito, como a gente fala ali, Leon Diniz, não sei se você já leu, ele fala dos seus ensinamentos. A gente vai educando a nossa vontade. A gente lembra também de Paulo. Lembra Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, nosso querido Paulo,
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Lembra disso? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem sabe o que me convém sou eu. Às vezes nós escutamos as pessoas dizer assim, mas isso todo mundo faz. Todo mundo faz isso. Você escuta a pessoa falar isso? Todo mundo, menos eu. Já disse a frase, né? Todo mundo, menos eu. Porque se eu tenho entendimento que aquilo não me convém, eu não vou fazer. Por quê? Todo mundo faz. E é isso, gente. Só a doutrina espírita traz para nós, e a doutrina espírita tem uma diferença de todas as outras religiões, porque, por isso, né, ela não destrói a lei de Deus, ela não destrói nenhum dos mandamentos, ela não destrói nada do que Jesus falou, né? A doutrina espírita é assim, a doutrina espírita ela nos faz conscientizar do nosso desejo sincero de transformação. E essa transformação diferente das outras religiões, é exatamente de dentro para fora. É a transformação de dentro para fora. Não é a quantidade de vezes que eu vou lá na casa espírita, né? Não é a quantidade de livros espíritas que eu leio. Não é a quantidade, gente, de citações que eu faço daquele autor espírita, né? Que eu sei. Não é isso, mas principalmente o desejo sincero de mudar determinadas atitudes. E a gente sabe o que é. A gente sabe o que é. E o que precisa mudar. Tanto que a gente sabe que precisamos mudar, que quando alguém vem para nós e nos diz diz assim, esse ou aquele defeito, fala para nós, a gente fica um pouco aborrecido, não é verdade? Quando fala os nossos defeitos, a gente fica aborrecido, não é verdade? Então, que nós possamos fazer a nossa parte. A nossa parte é lembrar que o Brasil, gente, pode ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Pode ser, porque é uma proposta da espiritualidade maior. É uma proposta, né? O Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. É uma proposta. Mas sem que a gente faça a nossa parte, vai ser difícil. Vai ser praticamente impossível, né? É uma proposta, não é uma imposição. É uma proposta, gente, mas não é imposição. Mas vamos aceitar essa proposta que é tão bonito e vai nos dar tanto prazer. Não é verdade, meus amigos? Que Jesus não vem para todos, que possamos imaginar sempre a grande possibilidade que está nós encarnados nessa encarnação, com o entendimento, né, essa possibilidade, com a possibilidade de estudar aqui a doutrina espírita. Nós estamos tendo essa possibilidade de estudar a doutrina espírita nessa encarnação. Não é verdade, gente? Nós estamos tendo. Então, muita paz no coração de vocês. Vamos estudando o Evangelho devagarinho, perseverança sempre, né? Vamos estudando toda a doutrina aí, se Deus quiser, os livros de Kardec. Boas reflexões.